A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, tem como título: A obra de Cristo na cruz do Calvário nos resgatou da maldição da lei. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Queridos, quando observamos aí o contexto dessa passagem, nós vemos ali que o apóstolo Paulo estava aí contrastando as duas alianças. A aliança feita no Sinai, por intermédio de Moisés, e a aliança de Cristo. Os Gálatas não queriam se submeter à lei de Cristo. Eles queriam seguir a velha aliança. Eles estavam observando as prescrições de Deus dadas exclusivamente ao povo israelita. Eles pregavam que os cristãos deveriam ser circuncidados. Desse modo, estavam aí desprezando o sacrifício de Cristo, que havia se entregado para libertá-los e para nos libertar também. Ser liberto aí das exigências desta lei, da lei de Moisés. No capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que o patriarca Abraão foi considerado justo pela fé, não por meio da observância da lei. Haja vista que ele foi considerado justo antes de receber a circuncisão. Portanto, só são seus filhos aqueles que têm a mesma fé dele, e não aqueles que observam a lei. Mas aqueles que insistem em cumprir a lei estão obrigados a cumpri-la inteiramente, pois a lei diz: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei, como está escrito lá em Deuteronômio 27, versículo 26. Como é impossível cumprir tudo, sem aí derrapar ou escorregar ali em um único mandamento, aquele que se propõe então a cumprir toda a lei, com certeza será amaldiçoado. Mas a boa notícia, queridos, é que Cristo se fez maldição por nós, ao morrer na cruz no nosso lugar, pois a lei dizia: qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Deuteronômio 21 e 23. Desse modo, queridos, Cristo nos libertou das exigências da lei. O apóstolo Paulo não está dizendo que a lei é maldita, mas que a lei trazia uma maldição para aqueles que não a cumpriam por completo, ou seja, para todos, porque ninguém era capaz de cumpri-la plenamente. Desta aí da qual Cristo nos libertou, ao se tornar Ele mesmo maldição por nós. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse que uma vez que Cristo morreu e ressuscitou por nós, nós agora pertencemos a Ele e estamos sujeitos às leis dele, e não às leis da antiga aliança, como está escrito lá em Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Por isso, meus amados, nós devemos levar a sério as repreensões que o apóstolo Paulo deu aos Gálatas, para que não cometamos os mesmos erros deles. Nós não estamos debaixo da lei mosaica, estamos debaixo da lei de Cristo. Portanto, devemos viver como pessoas libertas da antiga lei. Caso contrário, nos separaremos de Cristo e sairemos da graça. Portanto, a maldição é suspensa pela fé na redenção de Cristo, na bênção de Abraão e na promessa do Espírito para todos os cristãos. É provável que os falsos mestres judeus estivessem afirmando
que a bênção era fruto da observância da lei mosaica e que o povo seria maldito se não a cumprisse. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima terça-feira a todos.